Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Pablo, tá? E eu vim aqui para dar uma aula sobre representação decimal, certo? Então vamos lá. Agora já apresentado, vou apresentar aqui o título, o primeiro título aqui, que vai ser representação decimal de uma fração ordinária. Porém, antes de começar, como eu não sei qual é o nível aí de conhecimento de vocês do outro lado da tela, eu vou dar uma revisada em conceitos básicos, que na verdade eu tomo até como pré-requisito antes de conseguir fazer a representação decimal, antes de vocês conseguirem, né, fazer a representação decimal. O mais básico deles que vocês podem ver é até mesmo o conceito de fração, como eu mesmo já escrevi ali, né? Então vamos lá, o que são frações? Vamos lá, pessoal. Acredito que muitos aí, na verdade todos, já se depararam com fração pelo menos alguma vez na sua vida. Mesmo que você não faça nem a mínima ideia do que é essa palavra, o que eu acho difícil se você chegou até aqui. Mas eu posso falar pra você que você já se deparou com frações em algum momento de sua vida. Seja, por exemplo, em construções, seja na TV, seja na música, ou até mesmo em algo que eu acho que poucos aqui já escaparam, que é na cozinha, entendeu? Mesmo que haja alguém aí que não saiba cozinhar nada, zero de cozinha. Eu, por exemplo, eu sei cozinhar até algumas coisas assim, mas não sou tão bom assim na cozinha não. Porém, independente do seu nível aí da cozinha, vocês sabem como pelo menos funciona uma receita. Isso aí é básico, certo? E vocês podem perceber que a receita, ela é repleta de frações. Nós vemos frações por toda parte, porque nem sempre a receita fica bonitinha lá, uma xícara certinha de farinha, com 2 colheres certinhas de açúcar. Não, nós não temos isso. Nós vamos ver 3/4, nós vamos ver 2/3, nós vamos ver muitas frações assim, né? Elas são representadas assim, ó. Vou até escrever aqui. Caso você haja alguém aí que até agora não reconheceu, vou escrever aqui. É quando você vê assim um número, uma barrinha e um outro número. Isso aqui é 2/3. Elas podem também vir um em cima do outro, tá? Dessa forma aqui, ó. 2/3, certo? Isso são frações, pessoal. Então eu acredito que aqui todos já, pelo menos, já reconheceram em alguma fração, alguma vez na sua vida que você viu, certo? Só que, mesmo que vocês já tenham reconhecido isso daqui, talvez exista alguém aí que não saiba como que funciona isso. Da onde que veio aquele 2/3? Duas xícaras e mais 3 xícaras? São 5 xícaras então? Como que veio aquilo ali? Entendeu? Como que representa essas frações? Como que eu vejo essas frações? Então vamos começar justamente com o conceito de frações. Independente se você sabe trabalhar ou não com frações, eu aconselho você ver essa parte do vídeo. Por quê? Eu já vi muita gente também que pelo menos entende, sabe ali o conceito de frações, mas não aprendeu de fato, apenas gravou. Sabe somar, sabe trabalhar de fração de ponta a ponta, mas trabalha sem saber o que está fazendo. Joga no MDC, mas por quê? Porque o professor falou. Soma aqui, mas tem que ter o denominador igual. Mas por quê? Porque o professor falou, porque eu vi na internet. E não sabe o que está fazendo ali. Então, independente se você sabe ou não de frações, sempre bom revisar, né? Então vamos lá, frações. Então, já que a gente está falando de receita, peguei um dos exemplos mais básicos que a gente pode ter, que é uma pizza, certo? Nós, quando vamos comer pizzas, né, com amigos ou família, nós cortamos essa pizza, certo? Nós cortamos em fatias, e geralmente em fatias iguais, independente se vai ter uma pessoa que vai comer pedaços a mais ou pedaços a menos, mas geralmente cortamos em pedaços iguais. Geralmente é até desse formato mesmo aqui que eu já coloquei, em 8 pedaços. E do que a gente pode tirar aqui? Realmente a fração tá até, por exemplo, num corte de pizza? Sim, inclusive é um dos exemplos básicos que vocês vão ver ensinando fração com uma pizza, certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vamos esquecer fração por enquanto. Vamos pensar nessa primeira pizza aqui. Nós temos uma pizza que foi cortada em 8 pedaços. E desses 8, nenhum deles foi comido. Ou seja, quantos pedaços a gente ainda tem ali? Temos 8 ainda, certo? 8 de 8. Certo? Vocês conseguem observar isso. Esquece a fração, pensa no cotidiano mesmo da vida. Nesse caso aqui, por exemplo, o terceiro, que é diferente, nós temos 5 pedaços, né? Porque 3 foram comidos, nós conseguimos observar isso. Porém, também nós conseguimos calcular quantos tinham quando foi cortada, que eram 8, né? Aqui tem justamente 3 que faltam, certo? Então, nós temos 5 pedaços de algo que um dia foram 8. Até aí, beleza? Vocês estão conseguindo levar? Então vamos continuar. É daí que vem a fração, nada mais é do que daí mesmo, não é só apenas números jogados lá e tudo, não, ela vem desse conceito da gente ter uma parte de um total, justamente por isso que vem fração. Nós fracionamos a pizza, nós colocamos em frações, em pedaços ali, né? Então é daí que vem o conceito de frações. Se vocês perceberem, o número que está em cima, que agora, a partir de agora nós vamos chamar ele de numerador, ele tem um nome, justamente pra gente não confundir, não ficar, número que está em cima, que está embaixo, não. O número que está em cima, que é chamado de numerador, ele vai representar a quantidade de pizzas que nós temos agora, ou que comemos, enfim, pode ser também. Mas aqui ele pode representar o que temos, né? Que nem a gente falou, nós temos 5 de 8. Como que a gente escreve esse 5 de 8? Desse jeito que tá aqui, ó, 5 sobre 8. É uma fração. Nós temos 5 pedaços de que um dia foram 8, certo? Nós também, como eu falei, podemos fazer
uma fração para representar as que comemos. Quantas nós comemos? Nós comemos 3 de um total de 8, né? Tínhamos 8 e dessas 8 comemos 3, certo? Isso aqui, gente, também serve até mesmo para representar o tamanho daquilo ali. Porque independente, a gente não citou aqui o tamanho da pizza, por exemplo. Nós não falamos se é uma pizza média, pequena, grande. Mas estamos falando sempre em 3 pedaços. Então, outra coisa que vocês têm que se atentar. No tamanho do objeto total. Nós temos aqui 8 pedaços, mas esses 8, eles poderiam ser 8 pedaços de uma pizza pequena, 8 pedaços de uma pizza grande. Isso muda? Muda. E vai influenciar, por exemplo, quando a gente for fazer contas, influencia sim, e nós vamos ver o porquê. Mas vamos continuar aqui, só para não atrasar muito. Então vamos lá, prosseguindo. Ih, rapaz. Vocês podem observar agora, né? Vou deixar a pizza aqui menor para eu poder fazer umas anotações aqui. Vocês podem observar comigo aqui que se eu pedir para vocês somarem o número dessas pizzas aqui, vamos somar o número total de fatias de pizza que nós temos. Vocês conseguem observar bem rápido que são 21, né? Só somar os pedaços que ainda não foram comidos. Nós temos 21 ainda sobrando, certo? De um total de... Aí pode vir alguém aí atrás e dizer 24. Não, de um total de 8. Porque cada pizza nós temos 8. Aqui nós estamos falando, lembra, do tamanho. E nós estamos falando que nossa pizza, ela tem um total de 8 fatias. Se nós falássemos 24 aqui, eu não estaria falando só de uma pizza cortada em 8. Eu estaria falando de uma pizza enorme, feita por essas 3 aqui. Não, eu posso pegar essas 3 e fazer um círculo enorme, dividir esse círculo em 24 pedaços e comer, e ter ali 21 ainda. Só que são assuntos diferentes. Vocês conseguem observar que uma pizza enorme feita com essas 3 é bem diferente de uma aqui pequenininha dividida em 8. Então por isso que aqui é 8. Nós estamos falando de uma pizza só. E olha que algo interessante que nós conseguimos observar. Olha, nós temos 8 sobre 8 aqui, certo? Uma fração é uma divisão. Eu acredito que quem não ouviu falar isso ainda, está ouvindo agora. Nós estamos dividindo aquela pizza. Vocês concordam comigo que eu dividi a pizza em 8 pedaços? Eu dividi aqueles 8 pedaços em 3 e comi aqueles 3 pedaços dali, entendeu? No caso aqui nós estamos fazendo uma divisão. 8 dividido por 8, por exemplo. 1. O que representa esse 1? É o que eu tenho da minha pizza. Eu tenho uma pizza inteira, né? Nesse caso aqui só, porque não comemos nada. Nesse caso aqui, se vocês forem tentar dividir, não vai dar um número inteiro. Vocês conseguem ver que eu tenho menos pizzas do que eu tinha. Logo, esse número vai ser menor ainda do que 1. Por que ele vai ser menor do que 1? Ora, se quando eu tenho uma pizza inteira, eu tenho 1, certo? Porque representa justamente uma pizza inteira. Agora eu tenho um valor menor. Eu tenho menos pizza para comer. Então ele vai ser um valor menor do que 1. Ah, vai ser 0? O valor menor do que 1 que eu penso aqui é 0. Às vezes talvez alguém aí nunca teve contato com o número decimal. Então vamos lá. Ah, vai ser 0? O valor menor do que 1. Só tem 0 depois dele menor do que 1. Mas vocês observando bem aqui, eu ainda tenho pizza para comer. Eu não tenho 0 pizzas. Eu tenho ainda como comer pizza. Melhor do que nada, mas eu tenho. Mas também não é uma pizza inteira. Então nós vemos aqui que eu tenho um número que ele está entre 0 e 1. Pera, será que existe algum número que esteja entre 0 e 1? Existem. E nós estamos fazendo essa aula justamente para isso. E esses números são chamados números decimais. Mas não vou falar sobre isso agora. Mas vocês conseguem observar aqui que nós temos 21 pedaços de 8. Mas pera, agora eu tenho mais pedaços do que eu tinha de pizza? O que esse 21 sobre 8 me representa? Vocês fazendo a divisão aí de 21, né, dividido por 8, aqui ó, vocês conseguem observar que aqui eu vou botar 2, né, vai sobrar o quê? 5. 5 não dá pra dividir por 8, restou 5. O que eu tô dizendo aqui? Que eu tenho, se a gente for pegar essas pizzas com 8 fatias, eu vou ter, dessas 21 fatias, eu consigo fazer 2 pizzas inteiras e sobra 5. Que é justamente o que tinha aqui. Vocês conseguem ver? Eu tinha 2 pizzas inteiras e sobrou 5 fatias. Então é isso que representa essa divisão. Vocês conseguem observar aqui, tá vendo? Então beleza, pessoal. Então vamos apagar aqui tudo aqui pra não ficar marcado aqui, né? Digamos que eu como esse pedaço aqui que sobrou aqui desse lado aqui, ó. Vou comer. Acabou. Vocês conseguem observar aí na pizza que agora eu tenho só metade da pizza, né? Mas o que é ter metade da pizza? Eu tinha uma pizza inteira, certo? E agora eu tenho metade. Quando a gente faz a metade, a gente divide por 2. Eu dividi em 2 pedaços. Mas pera, eu não acabei de falar que eu dividi em 8 pedaços, né? Eu não tinha... aqui nesse caso agora, eu não tenho 4 de 8, né? E por que agora eu falei que eu tenho 1 de 2? Isso aqui são números diferentes. Então não serão frações diferentes? Não serão frações diferentes. Tanto que vocês podem observar. Eu ter 4 pedaços de um total de 8, ou eu ter um inteiro de um total de 2... é a mesma coisa, eu tô comendo a mesma quantidade de pizzas. E como que eu posso mostrar isso? Que é a mesma coisa. É só vocês observarem aqui pra própria pizza. Eu tenho um total de 4 de 8. Se vocês juntarem 4 pedaços aqui e juntarem mais 4 aqui, é como se eu tivesse, na verdade, dividindo agora a pizza em 2, né? Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Então lembra, a fração ainda continua valendo. Eu tenho
uma parte da pizza de agora que um total era de 2. É como se eu apenas tivesse dividido a pizza no meio. O que dá no mesmo. Então vocês podem perceber que o tamanho sim importa, entendeu? Nós temos agora o mesmo tamanho, então por isso a fração é equivalente, entendeu? Então vamos lá. Prosseguindo. Vou dar mais um exemplo disso aqui, que vocês podem observar que nós não temos apenas a fração 1/2, né? A fração meio, no caso, como equivalente de 4/8. Nós também podemos ter 2/4. Na verdade, vocês vão observar com o tempo que nós temos infinitas frações equivalentes, certo? Mas, digamos aqui, por que 2/4? Porque vocês podem observar que ao invés de dividir em 8 pedaços, eu poderia ter dividido em 4, né? Essas 4 aqui. E nesse caso aqui eu comi esses 2. Ou seja, eu comi 2 de um total de que era 4. Mas eu ainda tô comendo 4 de um total de que era 8. Então vocês estão conseguindo entender. Eu quero que vocês entendam. Não grava. É para aprender mesmo. Observando aqui. Você consegue comparar isso com o seu dia a dia. Vocês conseguem ver que você comer 4 de 8 ou comer 2 de 4? Dá no mesmo, não vai fazer diferença. Você vai estar ao mesmo tempo cheio, entendeu? Não adianta você querer fazer dieta. Eu comia 4 pedaços de 8 total. Agora eu vou fazer uma dieta, vou comer 1 de 2. Você tá se enganando. No final de tudo você tá comendo metade da pizza sozinho, entendeu? Então agora vocês já conseguem entender o que são frações equivalentes, certo? Aqui a gente poderia ter 8 de 16, enfim, como eu falei, infinitas. Então vamos lá. Agora que vocês já entenderam o que é uma fração, vocês já sabem que a fração é uma divisão e tudo mais, então vamos falar sobre o que é justamente uma fração ordinária. Talvez vocês olharam para esse ordinário aqui e não entenderam o que é fração. Às vezes vocês sabem até o que era fração. Mas o que é uma fração ordinária? Então vamos lá. Uma fração ordinária é justamente uma fração em que nela nós só temos valores inteiros. Nós não temos meia pizza ali, meio pedaço, não temos meio pedaço de pizza, entendeu? Mas é justamente isso. Como a gente ainda não chegou em representação decimal, em números decimais, então no caso aqui a gente só vai trabalhar em frações que não é decimais. Vocês estão conseguindo entender? Vou explicar de uma outra forma. Fração ordinária é uma fração em que nós teremos o valor A em cima, né, no nosso numerador, um valor B sendo dividido ali, que chamamos de denominador, não sei se cheguei a falar, mas ele se chama de denominador, certo? E o nosso A, tanto o nosso A quanto o nosso B, desculpa pela escrita porque eu tô usando mouse, é horrível escrever de mouse, eles pertencem aos inteiros. Eles são um número inteiro, certo? Eu não vou ter ali, eu não vou cortar a minha pizza ali, um pedaço da minha pizza em meio pedaço. Eu vou ter ele sempre um pedaço, 2 pedaços. Nesse caso aqui que eu tô querendo pra vocês, tá? E quando acontece isso, nós temos nossas frações ordinárias. Lembrando, B sempre é diferente de 0, tá? Nós nunca conseguiríamos cortar pedaços de uma pizza que não existe, certo? É por isso. Lembra que aqui representa o pedaço que a gente tinha. Como é que eu vou comer um pedaço de uma pizza que nunca existiu? Eu cortei, é 0, né? Se eu tô dizendo aqui que é 0 é porque eu tenho 0 total. Eu tinha 0 total. Não tem como isso acontecer, entendeu? Então isso aqui não existe, entendeu? Então só pra vocês entenderem assim de uma maneira mais, digamos assim, mais prática, né? Não ficar muito no abstrato. Então vocês entenderam aqui o que são frações ordinárias. Como fazer uma representação decimal de uma fração? Podemos transformar qualquer fração ordinária, ou seja, uma fração que não é decimal, em um número decimal, devendo para isso dividir o numerador pelo denominador da mesma, como está escrito aqui, vocês podem observar. E o que eu quis dizer com isso? Vocês já entenderam o que é fração ordinária, vocês já entenderam o que é uma fração em si, certo? Não pegaram ainda muito bem o que é o número decimal, mas é justamente o que nós vamos pegar agora, é o que estamos pegando. Mas por que eu explicitei ali que precisa ser uma fração ordinária? Por que não uma fração qualquer? Certo? Porque eu já estou pressupondo que vocês não trabalham ainda com números decimais. Então qualquer número que vocês forem fazer nessa fração será uma fração ordinária, certo? Se vocês tiverem um número decimal na fração de vocês, é porque vocês já estão sabendo trabalhar com números decimais. Então, esse número decimal que está na fração, teria uma outra fração ali. Então, vamos sempre ter frações de frações, vamos pensar assim. Então, eu estou pressupondo que vocês só trabalham com números inteiros. Por isso que eu botei fração ordinária. Pra gente, agora sim, descobrir o que é um número decimal. Lógico, com esse número decimal você vai poder fazer outras frações, enfim. Mas vamos continuar aqui. E o que isso quis dizer? Ele quis dizer que basta, para eu pegar um número decimal de uma fração, basta eu dividir o meu numerador pelo meu denominador, certo? Ah, mas não era isso que a gente fazia direto, a gente acabou de fazer aqui, que deixa resto e pá. Não, porque quando a gente divide mesmo, não tem resto. É só você pensar o seguinte, agora eu vou fazer uma indagação a vocês. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma reflexão. O que eu devo fazer para dividir 5 por 2? Seguindo a lógica de vocês, vamos botar assim, né? Que na verdade é a padrão que a gente começa a aprender assim, né? Dividindo 5 por 2, vai dar 2, sobra 1, resto 1, certo? Tá certo? Tá, com certeza. É justamente isso, dá 2 e sobra 1. Porém, imagina agora
que vocês não estivessem trabalhando apenas com números, mas esses números representassem alguma coisa, como um biscoito. Vamos dizer um biscoito. Nós agora temos 5 biscoitos e vocês têm que dividir, você com um colega seu. Realmente, vamos pensar aqui na parte prática mesmo. Esquece agora um pouco o número. Bota 5 biscoitos aí na tua mesa aí. Você e mais um amigo pra comer. Vocês realmente ia cada um pegar 2 e ia restar um. Esse um vocês iam fazer o que com ele? Ia jogar fora? Ia dar pra outra pessoa? Não, com certeza não seria isso que ia acontecer, né? Pensa aí, o que vocês fariam pra... Ó, tem 2 pessoas e agora sobrou um biscoito. O que vocês fariam pra... Ó, não pode jogar fora, não vale dar pra outra pessoa, tá? Não vale fazer nada disso. Vocês têm que comer. Só que comer igual. O que vocês fazem pra comer? Os 2 o mesmo biscoito. Acredito que agora, tratando de biscoito, vocês conseguem ver claramente que vocês vão pegar o biscoito, vão partir no meio, ou seja, vocês estão dividindo o biscoito, certo? Vai dar 2 pedaços para cada um, e cada um vai comer ali meio biscoito, certinho? Então, numa divisão assim real, numa divisão assim prática, a maioria das vezes, nós não vamos ali sempre deixar um resto ali, nós vamos às vezes querer dividir até aquele resto, né? Então, nesse caso aqui, que eu quero trabalhar com vocês números decimais, nós vamos precisar sempre dividir aquele resto ali. Nós não vamos poder deixar ele em resto, certo? E vamos pensar aqui até no caso do biscoito mesmo. O que nós tínhamos? Agora vamos trazer pro abstrato. Agora que vocês já viram assim no real, vamos trazer aqui pro abstrato. O que nós fizemos? Nós tínhamos 5 biscoitos, né? 2 pessoas para comer, ou seja, vamos dividir para 2 pessoas, certo? E o que vocês fizeram? Ah, dá 2 biscoitos para cada um e sobra um, né? Só que nesse eu não posso deixar sobrar. Nós vamos querer comer. Nós vamos fazer o quê? Dividir esse biscoito aqui ainda em 2, né? Dividir no meio. Só que o que é dividir no meio, Pablo? Dividir no meio, dividir por 2 aqui. Para nós precisarmos fazer isso, nós não conseguimos fazer se nós pensarmos no biscoito como se fosse uma unidade só. Nós pensarmos ele em algo que é inquebrável, vamos colocar assim, é uma unidade, é uma coisa só. Não, nosso biscoito ele pode se quebrar em várias partes. Nosso biscoito ele não é feito de uma coisa só, ele é feito de várias camadas, de vários pedaços. E é com isso que nós vamos começar a imaginar agora. Não vamos pensar em uma unidade, mas pense em algo menor do que uma unidade. Precisa ir tão longe não, pode ir no próximo. Ah, existe algo menor do que uma unidade? Sim, assim como existem coisas maiores. Eu tô falando aqui, por exemplo, centena, milhar, são unidades maiores, são conjuntos ali maiores, né? Centenas, milhares, milhar, milhão ali, né? Então, o que seria menor do que a unidade? Seria o decimal. Nós usamos a base 10, né, em nossa contagem. Então, é sempre assim de 10 em 10. 10 para cima, 10 para baixo. Então, no nosso caso aqui nós vamos 10 para baixo, nós vamos falar do famoso decimal. É por isso que vem a palavra, né? Representações decimais, certo? Ele seria 10 partes de uma unidade, certo? Nós precisaríamos de 10 ali decimais para ter uma unidade. Ah, mas eu consigo ver isso na prática? Algo que possa me ajudar a refletir sobre isso aí e ver como que eu posso ver um número decimal? Pode. Pensa, por exemplo, no dinheiro. Nós temos R$1. Isso ali é uma unidade, né? É R$1, é uma moeda só. Só que eu posso ter 0,1 reais. O que seria esse 0,1? É os 10 centavos, certo? Ali eu tenho o centavo ali também. E quantos centavos eu preciso ali ter para eu formar R$1, para eu formar uma unidade? Eu preciso ter 100 centavos, porque nós estamos trabalhando com centavos, olha, 100. Nesse caso aqui, eu poderia também ter o centesimal, mas como estamos trabalhando com decimal, nós teremos apenas 10, certo? É como se eu tivesse ali, em vez de ser centavo, um dentavo, vamos pensar assim, em que um dentavo valha 10 centavos, certo? Ou seja, quantos dentavos eu precisaria para fazer R$1? 10, certo? No caso aqui é a mesma coisa, quantos números decimais eu precisaria para fazer uma unidade? 10. Até que vocês já pegaram, né? Não vou ficar enrolando muito isso aqui não, mais do que eu já até enrolei aqui, né? Mas vamos lá. Nós temos 10. E agora tendo 10, né? Não é mais unidade, não olhem mais para isso aqui como unidade, pelo amor de Deus, olhem como um decimal. Agora nós tendo 10 decimais aqui, eu posso dividir por 2, né? Porque agora eu tenho um número maior, eu tenho uma parte maior. E eu consigo. Agora 10 dividido por 2, todo mundo vai ver que é 5. E onde que eu boto esse 5? Eu boto aqui? Ah, fica 25. Não, nós conseguimos ver claramente que nós não teremos 25 biscoitos para cada um. Mas como que ele entra? Olha, se eu estou trabalhando aqui com um decimal, ele vai entrar justamente na casa dos decimais, que é pra gente separar essa casa da unidade, porque se eu colocar aqui, o 5 vira unidade, certo? E o 2 vai pra dezena. Para isso não acontecer, é aí que a gente coloca essa vírgula, para dizer que esse 2 continua nas unidades, e agora vamos escrever depois dele, ou seja, decimal, centesimal, e por aí vai. No caso decimal, essa primeira casa aqui mesmo. Então, acredito que até aquele que fazia isso aqui, mas não entendia, acho que agora vocês entenderam na prática o que é o número com vírgula. Vocês entenderam que aqui, esse vírgula 5, nada mais do que ele representa a metade de uma unidade. Ele representa ali a metade do que o nosso conjunto é 10, né? Nossa base é 10. Ele representa metade desse conjunto, que no caso é um biscoito, meio biscoito. Então, nós vamos comer 2 biscoitos e meio. Beleza, pessoal? Senti até um alívio agora de ter explicado isso, mas vamos lá. Com essa reflexão,
eu quero agora trazer alguns até uns exercícios primeiro, só pra gente entender um pouco melhor antes de partir para outras representações decimais. Então, pra gente também não ficar muito aqui nos giz, né? Bora pro no nosso quadro branco, né? Que vocês estão mais habituais. Coloquei aquilo ali só pra dar um efeito mesmo. Mas agora vamos ver alguns exercícios. Na verdade, esses exercícios aqui, até pelo tempo também, eu vou deixar mais pra vocês fazerem. Se vocês quiserem, pausa o vídeo. Pode tentar todos eles antes de até mesmo eu prosseguir, porque na verdade exercícios são muito bons para vocês aprenderem também, não basta ficar só nas explicações não, até porque se vocês estiverem com alguma dúvida ainda, com algum erro, vocês só vão verem praticando, vocês só vão verem ali exercitando e vendo que chegou em alguma parte que errou, e não fiquem com raiva se errarem não, pelo contrário, fiquem felizes, porque é um sinal que vocês podem melhorar ainda mais. Então vamos lá, não vou, como eu falei, não vou resolver tudo, porém eu vou resolver acho que umas duas aqui no máximo, só para vocês já terem uma noção básica, aqui uma noção maior, né, de como que pegar frações, né, no caso aqui frações ordinárias, lembrando, 2 números inteiros, e transformar em números decimais, certo? Então vamos aqui, ó, temos 1/4, por exemplo, vou começar com ele, letra A, então letra A já está arriscada aqui. O que nós fazemos? Nós já aprendemos que em uma fração, nós temos na verdade uma divisão, certo? Nós temos uma divisão. Então vamos lá, 1 dividido para 4, lembrando, nós não conseguimos, certo? Porque a gente está trabalhando aqui com algo fixo, uma unidade. O que nós fazemos para resolver isso? Nós tratamos ele agora como um conjunto, não como uma parte única. Como que nós fazemos isso? Transformando ele para decimal, certo? Então, uma unidade, já aprendemos que são 10 decimais aqui, certo? E agora sim eu consigo. Quanto que se eu dividir aqui 10 por 4 vai dar quanto? Vai dar 2 e sobra 2. Ah, Pablo, mas esses 2 que sobra são 2 unidades que sobraram? Não, se nós estamos trabalhando com decimais, agora sobrou 2 decimais também. Então não vem aqui você querer passar o 0 pra cá, agora transformando esse 2 em 20 na decimal, querendo botar aqui também, continuando botando tudo decimal. Não vai dar certo. Então aqui é 2 decimal. E ele ficou menor do que o nosso valor aqui, vocês concordam comigo? Então o que nós fazemos agora? Acabou por aqui, agora restou, né? Resta 2 decimais. Não, nós continuamos ainda tendo valores, sempre temos infinitos valores pra trás ainda. Depois do decimal, tem um centesimal, você consegue fazer pra 1000, pra 1 milhão, enfim, você consegue fazer tantas quantas você quiserem, quantas você necessitarem pra trás, entendeu? Então vamos lá. Agora que eu tenho 2 decimal, o que eu posso fazer? Eu posso transformar para centesimal, certo? Sempre pulando assim, de uma em uma casa. Ah, é obrigado a pular sempre de uma em uma casa? Não. Ah, se eu quiser eu poderia também botar aqui em vez de 20, 200. Só que lembrando, já não estaria mais no centesimal. Já estaria trabalhando ali no 1000, né? Na casa do 1000 ali pra trás. Então, quando eu colocar aqui, lembrando que eu vou ter que colocar como 1000. Só que aquele 0 no final vai tudo sumir. Então vai dar no mesmo, não vai ter diferença. Entendeu? Vai ser uma perda de tempo que eu vou estar fazendo isso. Então, vocês podem conferir aí. Bota 200, lembrando que agora não vai ser mais centesimal. Você vai trabalhar com a parte do 1000 ali pra trás. E vocês vão ver que vai dar no mesmo. Então vamos lá. 20 dividido para 4. Ah, agora dá 25. Tá, a resposta é 25, Pablo. 25 unidades? Não. Lembrando, nós dividimos aqui, não foi uma unidade. Dividimos uma unidade, sim. Mas antes da gente dividir, nós tratamos ela como se fosse decimais. Então aqui ficou faltando algo. Nós indicarmos que isso daqui começou no decimais. Então, ao invés de ser 25, o primeiro é 0, certo? Para indicar aqui, primeiro, não temos unidade nenhuma, não vamos sobrar ali com unidade nenhuma. Tá? Vou dar até um exemplo melhor disso, só pra ficar mais claro depois. Mas aqui seria 0, indicando que a gente começou agora no decimal. Então aqueles 25 são 25 de decimais aqui, certo? Tá vendo? Seria 0,25 a resposta, se a gente for tratar ali no geral. Então não era 25 não. Ah, outro modo de ver aqui, que por que dá 0? Só vocês prestarem bastante atenção. Se eu tenho 1 e eu divido para 4, eu tenho um biscoito, vai dar para 4 pessoas? Não vai dar, né? Todo mundo ali vai ficar com 0. Se a gente não dividir esse biscoito em mais pedaços, até então vai ficar com 0. Então é por isso que aqui dá 0. Vocês podem ver, 0 vezes 4 dá 0. É um valor menor do que 1, sobra 1, certo? E esse 1 a gente transforma em decimal. Aí a partir daqui a gente trabalha. Mas vocês, é só uma outra forma de vocês conseguirem ter uma visão, mas dá no mesmo, tá, gente? Do porquê que aquele 0 tá ali, entendeu? É como se a gente tivesse multiplicado. 0 vezes 4 dá 0, sobrou 1. Aí eu pego esse 1 e transformo para 10, que é decimal. E assim vai fazendo. Olha aqui, gente, que engraçado. Nós temos aqui 0,25. Vocês conseguem ver se a gente juntar isso 4 vezes? Dá 1, né? Vocês conseguem ver? Se eu multiplicar isso aqui por 4, se eu te pegar esse 0,25 aqui 4 vezes, no final vai dar 1. 25, 25, 25, 25. Vai dar 100, né? Vocês vão falar, ah, não, mas vai dar 100, Pablo, não dá 1 não. Só que lembra, a gente tá falando de decimal. Quando a gente tem ali, quantos decimais a gente precisa ter ali para dar uma unidade? Nós precisaríamos de 10 decimais ali, né? No caso ali, esse 100 é como se fosse esses 10 decimais, porque a gente aqui no 25 tá falando de centesimal. Mas é isso, ele vira 100 e ele já vai para a unidade, certo? Porque agora nós temos ali uma unidade. É que nem você pegar 25 centavos. 4 vezes, você não vai ter 100 centavos ali. Você não vai ficar aqui só 100 aqui. Você vai ter R$1, certo? Então aqui dá 1. Mas por que eu tô falando isso aqui, Pablo? Porque se vocês prestarem atenção, lembra das pizzas. Pensa isso aqui, esse 1/4 sendo uma pizza. Que pizza seria essa? Seria uma pizza em que eu comi um pedaço de 4, né?
Ou vocês podem pensar aí, sendo uma pizza que eu tenho um pedaço de 4, eu tenho, não comi. E o que isso representa? Caraca, que um horrível. É que eu ia desenhar pizza, ele não ia desenhar um não, tá, gente? Desculpa. Mas é que eu tenho um pedaço de 4. E o que isso representa? Ora, representa o seguinte, ele representa aqui justamente o quanto nós temos aqui, digamos que ali seja o que eu comi, o quanto que eu comi de pizza. Lembra que no começo a gente estava querendo achar esse número? A gente estava querendo achar um número que representasse, né? Antes a nossa pizza estava inteira, então tínhamos uma pizza. Agora, o quanto que eu comi dessa pizza? Eu comi 0,25 de uma pizza. Olha que legal. Eu comi 0,25, eu posso falar assim, eu comi 0,25 de uma pizza, que isso equivale a comer um quarto, nós já vimos aqui. Ou seja, se eu comi 0,25, quantos pedaços ainda sobraram? Em número, sobraram 0,75. 0,75? E como que... Mas espera, não seriam 3/4 da pizza que sobraram? Mas dá no mesmo, vocês podem ver aí, fazem até essa aí já logo aí, não vou fazer não, vou deixar pra que vocês façam. Se eu comi um quarto da pizza, sobraram 3/4, certo? Então, vamos trazer isso para número. Se eu comi 0,25 da pizza, sobraram 0,75, certo? Para formar uma pizza. E vocês vão ver que, assim como 0,25 é igual a 1/4, 0,75 é igual a 3/4. Entendeu? Então, é daí que vem também esses números, gente. Tudo tem a ver com as frações. Eu aconselho vocês praticarem um pouquinho mais, resolvendo essas outras frações. E assim, para eu também não tomar muito aqui do tempo aqui, vocês poderem exercitar por si só. Beleza? Para o nosso próximo tema, eu venho aqui falar para vocês a diferença entre dízimas finitas e dízimas infinitas. Primeiramente, só para você não se assustar com a palavra, o que é dízima? É justamente esses valores decimais, certo? É esses valores decimais ali, o que está depois dessa vírgula ali, isso é dízima, entendeu? E o que é algo finito? Finito é algo que tem um fim, né? Isso aí é básico. Infinito é o que não tem um fim. Então, como vocês mesmos já podem aí imaginar, uma dízima finita é um número decimal que tem um fim. Pablo, mas existe algum número decimal que não tem um fim? Existem dízimas infinitas? Sim, existem, e eu vou provar. Primeiro, um exemplo de dízima finita vocês mesmos já fizeram aí, né? Mas só vou dar mais um só para vocês entenderem o que é uma dízima finita. Por exemplo, 1/2, ele gera o 0,5. 0,5 é uma dízima e ela é finita, ela tem um fim. Para ali. Agora, se eu perguntar pra vocês, agora aí, se quiser até pausar e fazer, faz aí, eu te peço para você dividir com isso que você já aprendeu aí, divide o 1/3. Se você tentou dividir, você viu que ele fica num loop eterno. Você vai ficar ali, aí ele vai sobrar 1, aí você bota para decimal, aí divide 10 por 3, e você vai ficar nesse loop ali infinitamente. Eu não coloquei nenhuma assim nos exercícios, justamente para não causar ali nenhum desconforto quando vocês estiverem ali resolvendo, né? Porque, então, para vocês trabalhar com dízimas finitas. Mas vocês podem observar que existem frações que geram dízimas infinitas, como é o caso do 1/3. Ele vai gerar 0,333 infinitamente. Enquanto você dividir, ele vai gerar o 0,3. E por esse padrão se repetir infinitamente, nós dizemos que é uma dízima infinita. Já adianto para vocês, todas as frações que geram dízimas infinitas, se essa fração ela for uma fração ordinária, não terá nenhuma delas, vou estar afirmando, não terá nenhuma dessas frações ordinárias que geram dízimas infinitas, nenhuma delas será uma dízima infinita que não tenha um padrão. Todas elas terão um padrão, certo? E eu até te faço agora essa indagação, por que elas têm esse padrão, certo? Eu não vou responder, até porque, para não fugir muito aqui do tema, mas também para deixar essa curiosidade em vocês. Se vocês quiserem, dá uma buscada aí. Por que dízimas infinitas, se ela for uma fração ordinária, ela gera uma dízima infinita com que tem um padrão. Ela sempre vai ter um padrão. Diferente, por exemplo, do pi, né, que é uma dízima infinita, que ela não é uma dízima em si, ela não tem um padrão. Ela vai ser um número infinito aleatório, bem arbitrário. Então, na dízima infinita, você vai ter um padrão. E com esse padrão, você pode determinar a fração geratriz dela, a fração que gerou ela, né? Nós chamamos ela assim. Que no caso aqui, por exemplo, do 0,33333 é 1/3. Mas e se fosse um outro valor? Esse aqui eu já dei, né? Tá fácil. Mas se fosse o 0,25, 25, 25? Mas espera, ele tá se repetindo, mas tá se repetindo de 2 em 2. Mas ainda não é um padrão? Você não consegue ver um padrão aí, mesmo que seja de 2 em 2? Então sim, dá pra eu encontrar a fração geratriz. Nem que esse padrão seja se repetindo de 10 em 10, de 100 em 100. Eu sempre vou ter um padrão ali, certo? Tá, para eu encontrar uma fração de geratriz de uma dízima finita, é a coisa mais fácil do mundo. Vou dar até aqui uma dica rápida para não enrolar muito. É o seguinte, é só vocês contarem aqui quantas casas tem. No caso aqui é uma, né? Só tem ali uma decimal. Então, eu botar essa casa ali, dividida por 1, e a quantidade de casas que eu dei, 10. No caso aqui, digamos que eu tivesse 0,25. A fração que gera ela é justamente a conta aqui, 2, né? Então eu vou ter 2 zeros. Eu vou ter o 25, ele embaixo aqui de 1 mais 2 zeros sobre 100.
Isso aqui é mágica? Não, não é mágica, é matemática. Sendo que às vezes a matemática parece um pouco mágica mesmo. Mas, por que que isso aqui tá... Se você dividir e botar isso aqui na calculadora, você vai realmente achar essa resposta. E lembrando, mas 0,25, aqui deu 0,25, foi 1/4, não foi 25 sobre 100. As duas são equivalentes. Lembra daquilo de frações equivalentes? Vocês podem perceber que elas são equivalentes porque elas são iguais. E elas estão tendo resultado, se vocês dividirem, elas sempre vão dar o mesmo resultado. É isso que faz elas serem uma fração equivalente. Então já adianta daí. Mas... o que eu estou fazendo aqui? Eu nada mais do que estou fazendo é do seguinte: pegando 0,5, vou pegar ali o exemplo do 0,5 mesmo, e eu estou vendo o seguinte: isso aqui é uma fração, vocês não concordam comigo? Que é uma fração de 0,5 dividido para 1? Mas ele não tinha aquele 1 ali, mas agora eu quis colocar. E 0, qualquer número dividido para 1 dá ele mesmo, certo? Então, não vai ter problema botar esse 1 aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma fração equivalente a essa. Lembra aquilo de ser fração equivalente? Qual um macete para vocês verem essa fração equivalente? Ela vai estar sempre na mesma proporção. O que é a proporção? É referente à multiplicação, né? Por exemplo, uma fração 10 vezes maior que essa é a mesma coisa que eu literalmente pegar e multiplicar ela por 10. Mas eu multiplico só em cima? Não, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para ela ficar igual. A proporção tem que aumentar tanto na quantidade de pizzas que eu comi, quanto nas pizzas que tem, para ser igual, certo? Então o que eu fiz aqui foi justamente isso. Se eu quero me livrar com esse 5 daqui, a melhor maneira é multiplicar por 10, né? Que essa vírgula aqui vai pra lá, certo? Então eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Em cima vai pra 5, olha, né? E embaixo vai pra 1. Pablo, por que eu multiplicando por 10 em cima vai pra 5? Lembra aquela regrinha lá? É decimal. Se eu tenho 10 decimais, eu vou ter logo uma unidade. Nesse caso aqui, se eu tenho 50 decimais, eu estou multiplicando por 10 justamente para ele virar para unidade, porque agora eu tenho 50 decimais. Logo, na verdade, esses 50 decimais são 5 unidades. E esse meu 1 aqui ficou horrível, mas é assim mesmo. Então vamos lá. E agora eu tenho 5 sobre 1, o que nada mais é do que 5. Vocês não concordam comigo? Da mesma forma que eu coloquei aquele 1 ali do nada, eu posso tirar, porque 5 dividido para 1 é 5. Então agora porém, aquele 1 ali, eu também vou multiplicar ele por 10, né? Porque como eu falei, o que eu faço em cima eu faço embaixo. E 1 vezes 10 dá 10, ele mesmo. Então aqui, ó, ficou 5 sobre 10. A fração que a gente tinha. Essa fração gera isso aqui. Então é bem simples quando é uma dízima finita, vocês já perceberam. Por isso que aí essa regra vai se repetir para todos, entendeu? Então não é bem uma regra. Vocês viram que tem uma lógica ali. Tudo na matemática assim, às vezes sempre vai ter. Você pode buscar uma lógica ali por trás, né, entendeu? São raras as coisas que porque que definiram assim. A gente acredita que assim, na verdade, são quase nenhuma mesmo, entendeu? Então vocês podem buscar, principalmente nesses conceitos básicos aqui, o porquê que é assim, entendeu? Então vamos lá. Continuando. Só que na dízima infinita não é tão fácil assim, porque vocês podem pensar: quantas casas eu vou ter que andar aqui até com que essa dízima aqui suma? Vai ser 10, vai ser 100, vai ser 1000, vai ser 1 bilhão? Não importa o número de casas que eu andar, ela vai ser sempre uma dízima. Por quê? Justamente pelo sentido dela. Ela é infinita, ela não acaba. Então, esses números aqui, esses 3, eles se estendem infinitamente. Não adianta eu tentar tirar eles daqui dessa forma, porque não vai funcionar. Então, eu tenho que pensar em uma outra maneira. Então, existe sim uma outra maneira. Se der tempo, vai aparecer essa explicação aí. Se não der, já vai aparecer, infelizmente, indo pro fim, pelo tempo. Mas então eu quero dizer que gostei bastante mesmo dessa aula, de ter feito essa experiência aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até mesmo aqueles que já entraram aqui tendo até mais conhecimento do que eu. Espero que com essa aula aqui possa ter ainda ajudado a abrir ainda alguma visão que muitas vezes nós passamos despercebidos, né? Então, um abraço pra todo mundo aí. Já estão encaminhando pra tela de despedida, mas valeu. Se você ficou aqui, vamos continuar aqui. Dízimas infinitas. Então vamos lá. Olha só, para não ficar muito assim no abstrato, usar fórmulas nem nada disso, vamos chamar isso daqui. Vou chamar isso daqui de um valor x, né? Qualquer. Quem é esse valor x? É o 0,33. Porque eu tô falando assim porque no caso de abstrato, porque eu já vi gente usando fórmula para isso, que bota para cá, conta aqui. Não, eu vou te mostrar o porquê que isso funciona, essa fórmula vai funcionar. E é o seguinte, vamos chamar esse 0,33 de x, né? Nada mais justo. Chamei aqui de x, podia ser qualquer outra letra, escolhi. E agora eu vou multiplicar esse x por 10. Agora eu tenho 10x. Só que vocês não concordam comigo que eu ter 10x, isso dá a mesma coisa de eu ter 3,333. Só que isso infinitamente de novo, né? A dízima em si ele não mudou. Só que agora eu tenho um 3 ali na frente. Vocês não concordam comigo, né? Mas vocês devem estar achando que eu sou doido. Por que eu quis multiplicar isso aqui por 10? Pra que eu quis botar esse 3 aqui na frente? Deu no mesmo. Agora eu continuo com um valor infinito e um 3 na frente. Sabe pra que eu fiz isso? Porque agora, vocês não concordam comigo que eu posso pegar esse valor e diminuir pelo valor de cima, né? Eu posso pegar 10x e tirar dele x. Se eu tinha 10x e agora eu tiro x, agora eu tenho 9x. Vocês não concordam comigo? E aí beleza, talvez vocês ainda não estão entendendo por que eu fiz isso, mas agora eu vou explicar. Porque o meu objetivo, se eu não consigo fazer com que ele suma multiplicando, eu vou sumir com ele. Então o meu objetivo é sumir com isso daqui.
Então como que eu faço isso? Eu peguei 10 e tirei x, assim como eu vou pegar isso daqui e eu vou tirar esse valor. Logo, 3 menos 0 vai dar 3, né? Não vai tirar nada dali. Só que olha o que é a mágica que vai acontecer aqui. Lembrando, não é mágica, é matemática. Esse valor do que final, 3, 3, 3, 3, 3, vai cortar com o cara de cima, com todos eles, porque ele vai até o infinito junto com ele. Eu achei um cara aqui do mesmo tamanho que ele, pra brigar com ele. E vai cortar todo mundo. Vai todo mundo aqui se subtrair, né? 3 menos 3, 0, 0, 0, 0. Isso até infinito. Ou seja, no final aqui vai dar 0, certo? Então, não precisa escrever vírgula 0, 0, 0. É a mesma coisa do que 3. Então agora eu tenho aqui que 9x é igual a 3. Opa! Eu não tenho mais números decimais aqui. Agora eu só tenho números inteiros. Com isso, vocês não concordam que eu consigo fazer uma fração ordinária? Digamos aqui, ó, eu vou dividir por 9 dos dois lados. 9 dividido por 9 dá 1, dá o próprio x, né? E 3 dividido por 9 dá 3 nonos, né? Aqui, ó. Agora eu tenho 3 nonos. 3 sobre 9. Eu tenho uma fração que gerou esse número aqui. Não, mas espera, não é essa fração, né, Pablo? É 1/3. Por que você está me enganando? Agora tem 3 nonos ali, são frações diferentes. Lembrando, gente, calma, são frações equivalentes, frações iguais. E até fica uma dica pra vocês. Ah, como que eu consigo até mostrar que isso aqui eu posso transformar nisso aqui de novo, nessa mesma fração? Vocês percebem que ambos, tanto o numerador quanto o denominador, é múltiplo de 3? Eu vou dividir isso por 3. Entendeu? Porque eu não quero tirar... Por que dividir por 3? Por que dividir por ser múltiplo? Porque eu quero que eles continuem inteiros. Eu não quero dividir por 4, por exemplo, porque eu sei que vai dar números com vírgula, em dois casos. A fração ainda será equivalente, porém vai dar número com vírgula, tanto em cima quanto embaixo, número decimal. Então eu vou dividir por 3. Eu sei que dividindo por 3, esses números vão diminuir, porém ainda vão continuar inteiros. 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando, só que o que eu faço em cima eu faço em baixo, isso aí. 9 dividido por 3 dá 3. Eu tenho 1/3. Olha aqui, ó, 3 nonos igual a 1/3. E isso é igual a 0,333 infinitamente. Então, se você chegou até aqui, agora sim acabou. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo, tenham aprendido, né? Aprendido ali com aquele gosto de querer realmente saindo daqui procurando mais. Então, vou deixar aqui pra vocês a bibliografia. Bibliografia? Sim, a bibliografia. Até porque, sim, existem outras aulas por aí afora até melhores do que a minha. Existem professores que ensinam de uma forma super didática e não custa nada consultar esses materiais até para preparar uma boa aula para você. Mas eu não consultei apenas porque eu precisava consultar, eu não sabia frações, não. Até para mostrar a vocês que não tem problema nenhum vocês também irem consultar esse material. Então eu peço a vocês que, sim, vão atrás de consultar, vão naquela dúvida que às vezes você nem sabe que aquela dúvida existe, mas vão lá e pesquise. Se vocês perceberem, eu deixei aqui, deixa eu voltar aqui a bibliografia para vocês verem. Eu deixei aqui no final até canais, Matemática Rio, Equaciona, Ferreto, canais que vocês podem consultar, pesquisar, que também vão te dar uma boa base sobre isso, que eu mesmo já usei muitos deles. Então esses links, essas bibliografias, não é que eu usei agora, somente agora não, mas sobre a minha vida toda, foi uma das coisas que também serviu assim na internet, sim, fora a escola, e outras coisas que também me deu uma base sobre isso. E com isso eu quero mostrar a vocês que não tem que se empreender só a essas aulas aqui não. Existem muitas aulas boas, de qualidade, melhores ainda do que as minhas e de outros professores, na internet. Vão atrás desse conhecimento, não fiquem esperando apenas pela escola, não fiquem esperando apenas pela gente, construam o próprio conhecimento de vocês, entendeu? Se você ficar dependendo de outra pessoa, te passa o conhecimento que ela tem, você vai ficar limitado ao conhecimento dessa pessoa, e não tenham o meu conhecimento como limite não, porque também não é tanto não. Então não se limitem a saber apenas o que eu sei, se limitem a saber mais do que eu sei, até mesmo chegar um dia de vocês e estarem também me ensinando, entendeu? Então por isso que eu quis deixar assim aquelas bibliografias lá. Vão, pesquisem, aquelas dúvidas que vocês tiveram, aquelas indagações que eu fiz e não respondi, vão e pesquisem. Eu deixo aqui aqueles sites como base, aqueles canais, mas, como eu falei, existem outros. Vão e pesquisem. Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço e tchau.